Oi pessoal, Duda da RPS Capital, eu estou mais uma vez com o Gustavo Fabrício, sócio da RPS e responsável pelos fundos de previdência aqui da casa. Gustavo, o prêmio absoluto ele teve um retorno positivo no mês de 0,4 versus 1,1 do CDI, e a gente sempre fala sobre a similaridade da estratégia, né, do Total Return com o Prev. Eles normalmente seguem o mesmo retorno ali muito próximo, e esse mês o absoluto teve um retorno superior ao do Total Return. Eu queria que você comentasse, assim, além dos setores que foram destaque no período e tudo mais, quais foram as diferenças de alocação das duas carteiras que justificam essa diferença de resultado de um produto para o outro? Tá bom, Duda. Bom, mais uma vez, obrigado. Com relação ao TR e o Previdência, a gente sempre gosta de falar que, de fato, o nosso fundo de Previdência, eles refletem, né, a estratégia do Total Return, mas como todos sabem, a gente tem muitos problemas com relação à margem, né? Então, existem restrições de ativos que não podem estar na carteira, existem questões de margem que muitas vezes, quando a gente tem uma opção offshore, uma posição offshore, a gente não consegue refletir 100% essa estratégia no Previdência. E quando a gente tem uma volatilidade maior, como aconteceu nesse mês, fica bastante evidente essa diferença, que pode ser para o bem, né, ou para o mal. E nesse mês acabou sendo um pouco melhor, dado que, como o Paulo já comentou no TR, a gente acabou errando um pouquinho na estratégia offshore, né, onde a gente teve ali quedas de papéis de longa duração e bancos, né. Aqui nos Previdência, como a gente tinha uma posição menor na estratégia, a gente acabou não tendo tanta retração da carteira nisso, né. Então a gente fechou o mês 0,4 positivo contra um CDI próximo de 1, né, o que acabou sendo bem razoável, né. Então nesse mês, como que a gente vê a estratégia? A gente viu que de fato essa carteira que a gente tinha lá fora, ela não foi boa. A carteira que foi ruim foi a carteira de equity global. Então, a gente acabou ficando menor nos fundos de previdência e não sofreu tanto. O que foi bom no mês, né, e ajudou a previdência, até por conta da margem a gente consegue colocar mais exposição, foi justamente a nossa posição em S&P, né, que ajudou, que era o hedge para essa carteira e ajudou bastante o fundo de previdência. E a posição que mais apanhou no mês foi o Banco Inter. Que a gente tinha comentado como aposta na outra gravação. Então, comenta para mim as principais alterações de setor e tema que a gente teve durante o mês. Correto. Como a gente falou na última, o nosso net está muito próximo de zero, né? A gente não está com conforto para ter direcional nesse momento, a gente reduziu bem nos últimos meses, e a gente tem colocado mais posições relativas. Então, a gente está mais otimista com o Brasil contra os Estados Unidos. E isso a gente tem equilibrado na carteira. Então, nesse último mês, a gente continuou aumentando a exposição de Brasil contra Estados Unidos, mantendo o nosso net zero, e a gente começou a montar uma posição com foco em mudanças eleitoreiras, né? Uma delas foi, a gente tinha essa Sabesp e começou a aumentar no mês, porque nós começamos a mapear que a eleição de São Paulo seria positiva, né? E a mesma coisa em Minas, na posição de Copasa. Por quê? Qual o racional de estratégia, que eu acho que foi a principal mudança na carteira nesse mês, e aí já vou até adiantar, já é o que a gente está olhando para frente, tá? A nossa aposta. Quando a gente viu que começou a ter uma onda conservadora nas eleições, e aí se confirmou agora no dia 2, onde a gente viu que no Brasil, mesmo o Lula, né, que é uma pessoa mais de esquerda, estando melhor que o Bolsonaro, a gente viu que praticamente 2/3 de Assembleia em São Paulo, Assembleia em Minas, Senado, Câmara, eram de centro-direita. Então isso mostra que o perfil do brasileiro hoje, ele é mais conservador, né? Então ele aposta na centro-direita e ele é bolsonarista. Apesar de que o nome do Bolsonaro não é muito bem visto, mas ele tem um legado, né? Então a gente vê que esse movimento está muito forte, né? 2/3 é um número expressivo, né? A esquerda, se a gente for comparar com os últimos anos, eles perderam muitas posições, né? Na Câmara, se eu não me engano, foram 30 ou 40 cadeiras que a aglutinação da esquerda perdeu. Então esse movimento é muito relevante. Isso mostra o quê? Que essa agenda de centro-direita, por ser mais liberal, ela tende a fazer com que temas de estatal andem, né? Então, para privatizações. E por que saneamento? Porque a gente vê ainda no estado de São Paulo e no estado de Minas um número muito grande de pessoas sem o serviço de saneamento. A gente está falando da ordem de 15 milhões de pessoas. É muito grande. E são aí 2 dos estados mais ricos, né, da federação. Então, quando você precisa expandir o serviço,
a estatal, que é ineficiente, não consegue atender serviço, e você tem ali governo, prefeitos e os deputados, né, de centro-direita, a gente vê que tem tudo para essa agenda andar. É um ganha-ganha. Eles vendem o ativo, melhoram o serviço, conseguem baixar o valor do serviço com uma qualidade melhor, e ainda você gera uma outorga que vai ser distribuído para os municípios fazerem novas obras, né? Semelhante ao que foi feito na Eletrobras. Então esse é o nosso racional, essa foi a grande mudança e a nossa aposta aí para o próximo mês. Sabesp, então, que a gente Sabesp. sempre comenta, e no caso de Minas Gerais, Copasa. Copasa, exatamente. Perfeito. Tá bom? Obrigada, Gustavo. Até mês que vem. Até mais. Até mais.